Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o momento que você esteja vendo esse vídeo, eu espero que você esteja bem. O meu nome é Letícia Cardoso e eu sou estudante da Universidade de Brasília. Eu tô aqui para ministrar um trabalho da disciplina de Lexicografia e Estratégia de Uso de Dicionários, ministrado pela professora Flávia de Oliveira Maia Pires, e o meu tema é o Dicionário de Expressões Idiomáticas, português do Brasil e de Portugal, francês da França e do Canadá, os aspectos culturais e sociais. Bom, para começar, eu gostaria de formar uma pequena base, sobre o ensino de léxico em L2, ou língua estrangeira ou língua adicional. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é o léxico. O léxico é o conjunto de palavras, que a gente encontra em um idioma, em uma língua, então é o acervo daquele idioma. A lexicologia é exatamente o estudo em questão da organização desse acervo. Agora, a fraseologia, ela vai falar sobre como essas palavras elas são formadas em conjuntos e como é que elas fazem sentido. As formações possíveis que a gente pode encontrar nessa língua. Agora, nós temos uma pequena coisinha chamada expressões idiomáticas. O que seriam as expressões idiomáticas? Elas são um pouquinho contrárias à fraseologia, porque na fraseologia a gente fala que são os conjuntos possíveis, e que fazem sentido numa língua. Agora, as expressões idiomáticas, por mais que elas façam sentido fonético, fonologicamente falando, elas não fazem sentido na escolha das palavras em que está sendo utilizado. Porque se a gente observar no sentido literal, elas não são muito bem observadas. Então, o que são as expressões idiomáticas de fato? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre um termo, frase como pagar pato, bater as botas, acertar na mosca e entre outras. E essas são frases que fazem parte do idioma, elas fazem parte do cotidiano da vida de muitas pessoas. E elas existem como forma de descontração e maior leveza na conversa. E as expressões idiomáticas, em seu termo, elas são palavras ou conjuntos de palavras ou frases que possuem um sentido que não condiz com o seu sentido literal, ou seja, se a gente for buscar o sentido de cada palavra utilizada ali, não vai ter sentido algum. A gente precisa colocar um sentido extra sobre a questão, enfim, vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Porém, a gente só consegue entender as expressões idiomáticas se a gente já consegue saber qual é o sentido por trás daquela frase, se a gente já conhece o contexto e tal, ou por meio de explicação, caso seja desconhecido. Por que devemos ensinar as expressões idiomáticas? Bem, as expressões idiomáticas, elas fazem parte do léxico. O léxico é nada mais que o acervo daquela língua, daquele idioma, como eu bem falei. E a língua, por sua vez, ela faz parte ativamente da história de um povo. Nela, nós podemos ver nuances de um passado que marcou de forma peculiar uma geração de um povo, de uma cidade, aldeia, população, nação, enfim. Essa forma peculiar que a gente encontra de fazer história em uma língua é a expressão idiomática, porque nela nós encontramos uma história por trás de sua formação. Como ela não faz o sentido literal, a gente busca um sentido em outra maneira. Um sentido na história de como ela foi formada para que a gente possa utilizar e novamente sendo lembrada da primeira história, para que a gente possa fazer de verdade um sentido naquela frase. Bom, a expressão idiomática ela é importante porque ela é utilizada muito em meios informais de conversas, ou então como forma de descontração, como ironia, como talvez até um xingamento. Enfim, ela faz parte da língua.
E por que a gente tem que ensinar para os alunos? Porque como ela faz parte da língua e é muito utilizado no cotidiano das pessoas, se eles não souberem como utilizar, como identificar, eles vão ficar perdidos. Então, é muito importante para que a gente possa estar levando, né, esse assunto para que ele seja abordado nos alunos no processo de aprendizado de L2. Principalmente quando a gente está falando sobre português do Brasil. Então, como é que a gente pode abordar isso em sala de aula? Quando a gente trata de ensino de lexicologia, normalmente as pessoas utilizam o dicionário. Porém, existe uma pequena dificuldade em utilizar o dicionário porque as pessoas não sabem como utilizá-lo de fato. E aqui, como sugestão para o ensino de expressões idiomáticas, a gente vê uma necessidade para que tenha uma aula dedicada para essa temática. A sugestão desse trabalho é a utilização do Dicionário de Expressões Idiomáticas Português do Brasil e de Portugal, e o francês da França, da Bélgica e do Canadá. Ele foi produzido pela professora doutora Cláudia Maria Chatara, e a gente vai utilizar apenas 4 dessas. A gente não vai muito olhar para o francês da Bélgica, vamos olhar para o português do Brasil, o português de Portugal, o francês da França e o francês do Canadá, mais especificamente o de Quebec. Então, eu vou estar disponibilizando um link para vocês, se vocês puderem abrir o link para estar observando o dicionário junto comigo, vocês vão perceber que no momento que abre a página, ele já abre direto aonde você pode fazer a sua pesquisa, a pesquisa da expressão idiomática que você gostaria de saber. Então, o interessante desse dicionário e por que é escolhido esse dicionário para que seja feita essa aula e seja abordada de uma forma cultural também, histórica das expressões idiomáticas, é que nele, quando você pesquisa um termo, ele vai dar o termo aproximado que a pessoa pode encontrar tanto no português de Portugal, no francês da França, no francês do Canadá. Então, não apenas nesses termos, então eu posso pesquisar um termo que tem apenas no Brasil e encontrar as aproximações nessas outras opções, ou buscar no francês do Canadá um termo que existe por lá e encontrar nas opções acima. Aqui, se vocês puderem observar, a página inicial a gente tem aqui onde faz a pesquisa, nós temos a introdução, né, falando um pouco sobre o objetivo, a natureza do dicionário, nomenclatura e definição. Ele explica um pouquinho sobre isso. Agora, o que mais é importante, nós temos também a apresentação sobre as pessoas que fizeram, né, que contribuíram com a produção desse dicionário. Mas mais importante, nós temos aqui no guia do dicionário, que a gente pode observar como utilizar esse dicionário, como a gente vai poder analisar esse dicionário. Ele vai estar aqui, ele vai mostrar as interfaces de pesquisa, as abreviações, símbolos, remissões, que a gente pode estar observando, os símbolos que são encontrados, o modelo de verbete e o título de ilustração, que ele dá o modelo de verbete primeiro e depois ele mostra como é feito com um termo, né, que é utilizado. Enfim, visto isso, a gente volta para a página inicial e como já temos algumas opções aqui, eu gostaria de começar com pagar o pato. Exemplo, a gente vai botar aqui na língua português do Brasil, clicar na opção por aproximação. Aqui na de cima, de A a Z, a gente pode escolher uma letra, que ele vai dar todas as opções que começam com aquela letra específica, assim como qualquer outro dicionário. Porém, se quiser fazer uma pesquisa específica de um termo específico, a gente bota por aproximação, coloca o termo e vê como esse termo que a gente utiliza na nossa língua é apresentado de forma mais aproximada na outra língua que a gente quer pesquisar. Francês, porém, com as divergências aí dos países.
e o português também de Portugal. Então, eu vou colocar primeiro o pagar o pato, que é a primeira opção aqui. Então, eu clico em pagar o pato, eu escrevo, né? Coloco na opção por aproximação e pesquisar. Uma coisa que eu acho interessante do porquê é histórico e cultural é que a gente pode observar primeiro. Quando a gente vê aqui o termo, na terminologia, tipo, tem pagar o pato e o significado por trás sem ser o literal, né? Então, é sofrer as consequências dos atos de outra pessoa. Logo abaixo, ele mostra sobre a origem desta frase. Então, ele bota bem aqui embaixo um pouco sobre a história de como se originou aquela frase. Então, sobre pagar o pato, nós temos aqui: difunde-se que a expressão vem de Portugal, de um jogo realizado em um terreno descampado, onde se amarrava um pato a um poste ou pau enfincado na terra. O participante deveria vir a cavalo para cortar a corda num único golpe. Aquele que errasse mais vezes pagaria o pato. Bom, essa é a história por trás de pagar o pato. E aí a gente pode encontrar também no português de Portugal não só pagar o pato, que isso a gente utiliza mais aqui nas colônias no Brasil, uma brincadeira, mas também no português de Portugal nós encontramos a frase pagar as favas. No francês da França nós temos payer les pots cassés, e no francês do Canadá também. Esses são os termos que mais se aproximam, então a pessoa que utilizar essa terminologia aqui, ela pode encontrar essas outras e vai fazer a internalização e a aproximação, como ela vai poder utilizar aquilo. Fica muito mais fácil para a pessoa saber como utilizar aquele termo e qual termo utilizar, se ela consegue reconhecer com algo que se aproxime na língua dela. Então, essa é a função desse dicionário. Além de trazer uma história, muitas vezes, sobre o termo, né? Então, nós temos acertar na mosca, acertar em cheio, em português Portugal. Em francês da França, temos mettre dans le mille. E no francês de Canadá, frapper dans les mille. E o que muda no francês do Canadá e no francês da França, no francês da França é mettre, e no francês de Canadá é frapper. Então, a gente consegue entender que por mais que seja utilizada a mesma língua, são histórias, povos diferentes. Então, a gente pode encontrar essas pequenas diferenças. Por mais que todo o resto da frase seja igual, similar, nós podemos encontrar uma diferença que faz toda uma questão por volta disso, né? Então, temos baixar um tom em português do Portugal. No francês da França, nós temos mettre un bémol. E no francês do Canadá, nós temos também mettre un bémol. O que eu acho interessante é que no francês, tanto da França quanto do Canadá, são dois países que são muito ligados à questão da arte, principalmente porque uma parte do Canadá também foi colonizado pela França, e a França é um país muito ligado à arte, seja de pintura, música, principalmente quando se trata de música clássica, temos aí muitos autores que contribuíram com a música internacionalmente falando, não só nacionalmente, quando a gente fala sobre a França, mas que fizeram história para o país. Bemol é um termo utilizado na música. Então, nós temos sustenido, o nome da nota musical. Digamos que nós temos Dó. Temos Dó sustenido, Dó, que é como se fosse o neutro, e temos bemol. O bemol, ele é o tom abaixo. Então,
Já fica que quem não conhece, talvez, o termo bemol, não sabe qual é o termo e da onde que ele se origina, talvez se confunda um pouco. Então, é muito bom quando a gente encontra essas coisas. E esse dicionário, ele nos possibilita. Ele não só nos faz entender, mas como faz entender de onde surgiu, qual foi a origem. E nos faz ter sentido nas frases. Um outro termo que eu achei interessante, que eu gostaria de trazer para cá, o último, é um termo de intensidade, de abundância, né? Que no português do Brasil eu escolhi o pra chuchu. No português de Portugal nós temos aos molhos, aqui a gente já consegue entender que é um país muito ligado à culinária, né? Agora, o francês da França, temos a laton. E no francês do Canadá, nós temos a gogo. A gogo nós encontramos também no francês da França. Porém, encontramos também esse termo no francês da França e esse aqui no francês do Canadá, a gogo. Agora, eu gostei e quis trazer esse termo para cá porque esse termo agogô nós já ouvimos antes. Ele ficou muito famoso na época da década de 80 com uma música da banda Roupa Nova, que é Whisky a Gogô. E a Gogô é uma abreviação do termo em francês galop ou no inglês galler, que significa abundância. Então, no caso, whisky a gogô seria whisky em abundância, ou então whisky à vontade. Nós temos bastante whisky para tomar e podemos tomar a quantidade que quisermos. Então, whisky a gogô. E é interessante porque a gente consegue entender que as culturas, elas conversam entre si. A gente consegue entender que tem coisas que a gente consegue encontrar razão ou motivo talvez em uma outra língua, ou então buscando numa história que seja muito do passado, do nosso país, ou até mesmo que não seja do nosso país, como eu falei, de outra língua, de outro país, e a gente acaba empregando, e muitas vezes a gente não sabe muito dessa história. Porém, ela é muito importante, porque ela perpetualiza uma história de uma geração, de um povo, e faz parte da língua. Nós utilizamos o tempo todo, então é importante e eu espero que vocês tenham gostado. Utilizem esse dicionário porque ele é muito bom. Apresentei para vocês, é muito fácil de utilizar. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim, eu vou estar disponibilizando meu e-mail também. E é isso, gente. Eu agradeço a paciência de todo mundo. Vocês